Eu estou aqui nessa manhã, queridos, para poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nós passamos 7 semanas falando sobre a vida e a obra de Jesus, e eu creio que esse assunto, ele trouxe fundamento para a sua vida e para a minha vida. A primeira coisa que Jesus fez quando ele começou o ministério dele foi trabalhar a doutrina, trabalhar o ensino, que sobre aquele ensino ele iria edificar a obra que ele veio realizar aqui na terra. Então a palavra é o fundamento de tudo aquilo que Deus vai realizar. Então em cima é necessário colocar a palavra como doutrina, como fundamento, para Deus estabelecer a vontade dele. É necessário colocar a palavra no meu coração, é necessário guardar a palavra no meu coração, para que através do conhecimento da palavra, através da prática da palavra, o evangelho do reino venha se cumprir em nós. Então é muito importante nós conhecermos quem é Jesus. É muito importante nós entendermos qual é a obra que ele veio realizar. E você faz parte da obra de Cristo Jesus. A igreja é parte da obra de Cristo Jesus. Então, quando eu entendo, quando eu consigo montar esse quebra-cabeça, eu sei qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida. O propósito não é aquilo que você ouviu das pessoas. O propósito é aquilo que Deus te criou para você ser. É nesse lugar onde eu encontro realização plena. Então Jesus, quando ele estava ensinando a doutrina, ele estava ensinando a palavra, ele estava estabelecendo o propósito. E é sobre isso que nós falamos nas últimas semanas. Mas eu quero continuar abranger esse assunto, porque não tem como esgotar a vida, não tem como esgotar a obra que Cristo fez em 7 semanas, tá certo? E hoje eu quero falar baseado sobre tudo aquilo que nós falamos. Você ainda lembra que Jesus é Deus? Me ajuda, eu esqueci. E o segundo é o quê? O segundo ponto da vida é a obra de Jesus. Todo mundo, tornou-se? Terceiro, nunca pecou. Repita, por favor, nunca pecou. Quarto, repita, teve uma vida de poder. Quinto, morreu pelos nossos pecados. Repita, ele morreu por mim. Sexto, ele ressuscitou. Fala, ele ressuscitou. Sétimo, foi exaltado, ele está à direita de Deus, ele está assistindo esse culto hoje, à direita de Deus Pai, e intercede por mim e por você. E o 8º ponto, que foi o que o Jonas pregou domingo passado, ele voltará. Maranata, a igreja clama, venha Senhor Jesus. Esse é o motivo pelo qual a igreja, a noiva de Cristo, está se preparando para o retorno do noivo, para o encontro do noivo. Esse é o ápice do evangelho, quando não haverá mais dor, quando não haverá mais sofrimento, quando não haverá mais um corpo limitado, quando não haverá mais lutas, quando tudo aquilo que nós vivemos nesse contexto de terra será eliminado, e nós iremos viver um novo tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o anseio da igreja, é isso que a igreja precisa viver, é isso que nós estamos falando, era o fundamento, a base da igreja primitiva, a pregação da igreja primitiva. Ele veio como homem, ele fez milagres como homem, ele viveu entre nós como homem, ele ressuscitou vidas como homem, morreu pelos nossos pecados, mas a morte não pôde contê-lo, porque ao 3º dia ele ressuscitou. E é sobre esse Jesus que os apóstolos pregavam. Era esse Jesus que a igreja primitiva andava fundamentada. E é sobre isso que nós precisamos pautar o nosso coração. Jesus, ele é rei de reis. Quando ele foi exaltado, Deus pegou todos os nomes da terra, debaixo da terra, tudo que é autoridade, tudo que é domínio, tudo que é poder, e colocou Jesus sobre todos os nomes. Então quando você clama por cura pelo nome de Jesus, a cura. Quando você clama por libertação pelo nome de Jesus, a libertação. Quando você clama por salvação pelo nome de Jesus, a salvação. Quando você clama para que você possa ressuscitar em Cristo Jesus,
a ressurreição. Nós estamos vivendo um evangelho de ressurreição, de transformação, de vida plena, passamos por luta sim, mas o Senhor Jesus já venceu todas elas. Às vezes quando a gente vê o nosso time de futebol conquistando um campeonato, a representação que a gente faz a respeito dessa vitória é um negócio, como é que é? Você sai na rua, veste a camiseta, sobe naquele caminhão estrulachado e bota a bandeira, e o meu time venceu, eu sou campeão por um ano, e não sei o que, faz uma celebração imensa. É assim ou não é? É. E quando nós chamamos a igreja para celebrar a vitória de Cristo, quando nós chamamos a igreja para poder contemplar o que Cristo fez na cruz do Calvário, parece que às vezes a gente fica meio que sem entender qual é a vitória que Cristo fez, qual é a vitória que Cristo nos deu. Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou de um lugar sem esperança e nos colocou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como é que nós vamos celebrar isso? Tem lugar para apatia nesse lugar? Não tem lugar para apatia nesse lugar. É uma celebração plena, diária, constante, porque Cristo venceu a morte. E se Ele venceu em Cristo Jesus, todos nós vencemos. Nós somos livres, estamos vivos pela vitória de Cristo Jesus. E é isso que quando nós nos juntamos como igreja, é isso que nós precisamos celebrar. Não é assim? E eu quero dar continuidade a esse assunto, porque esse assunto ele abrange, a obra de Cristo abrange todo o Evangelho. A verdade, todo o Evangelho está alicerçado na obra de Cristo. Nós não estamos construindo o Evangelho em cima de filosofia ou ideologia. Esse Evangelho que já está pronto, que já está alicerçado, é sobre a obra de Cristo Jesus. E eu quero falar nessa manhã, a obra de Jesus é o alicerce do Evangelho. Texto base, Romanos 1,9 fala assim: pois Deus, a quem sirvo em meu... Como que você serve a Deus? Como que você serve a Deus? Cansado, como que você serve a Deus? Alegre, como que você serve a Deus? Animado, como que você serve a Deus? É no Espírito. É no Espírito. Quando está dando tudo certo, como que você serve a Deus? Quando às vezes você ainda não tem a resposta que você está esperando, como que você serve a Deus? No Espírito. O apóstolo Paulo talvez tenha sido uma das pessoas que mais sofreu pelo Evangelho. E esse homem, escrevendo para a igreja de Roma, ele fala assim: eu sirvo ao meu Deus através do meu... Esse homem tinha talentos? Esse homem tinha dons? Tinha ou não tinha? Ele usava isso também, mas não era isso o alicerce da vida de Paulo. O alicerce pelo qual Paulo se movia era pelo Espírito. E se nós entendermos isso, nós vamos vencer muitas das crises que nós vivemos. É pelo Espírito. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu danço, eu caminho, eu prossigo, eu profetizo, porque é pelo Espírito. A obra é pelo Espírito. Fala, a obra é pelo Espírito. A obra que você está realizando não é por sentimento, não é por vista. Se tiver muita gente, eu estou animado. Se não tiver muita gente, eu fico meio borocochô. A obra é pelo Espírito de Deus. E pelo Espírito, esse homem servia a Jesus no Evangelho do seu Filho. E é minha testemunha. Cristo via como Paulo servia a igreja. E Paulo, ele tem a ousadia de falar assim: a maneira que eu sirvo a Deus, que é pelo Espírito. Sabe quem é a minha testemunha? A minha testemunha não é a minha esposa, a minha testemunha não é o meu irmão, A, B, C ou D, mas a minha testemunha é o próprio Senhor Jesus. É Ele que vê, é Ele que contempla tudo isso.
porque nunca deixo de fazer menção de vocês. A obra de Cristo é o alicerce da igreja, é a pedra que sustenta toda a edificação da minha e da sua fé. A fé não é um sentimento. A fé não é algo que eu vejo com os meus olhos naturais. A fé é algo que eu vejo com os meus olhos. Como que eu sirvo a Deus? Pelo Espírito. A fé é uma obra do Espírito. O homem natural não consegue viver pela fé, porque a fé é um produto do Espírito Santo de Deus. O Evangelho não é uma filosofia, onde se junta 5 pensadores e se começa a fazer perguntas sobre algum assunto, e a filosofia nunca define nada. A filosofia desenvolve, mas não define. O Evangelho não é isso. O Evangelho já está definido. O Evangelho já está completo. O Evangelho já está pronto na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é uma ideologia, onde você junta conceitos humanos, onde você junta preconceitos humanos para estabelecer uma ideia. Não, o Evangelho não é para estabelecer uma ideia. O Evangelho veio para transformar a ideia, veio para transformar a nossa maneira de pensar. O Evangelho não é algo que está sendo desenvolvido. O Evangelho está pronto. O Evangelho está definido. O Evangelho já está completo em Cristo Jesus. Às vezes eu não consigo entender todo o Evangelho, isso é diferente. A fé, a capacidade de compreender a palavra me leva à compreensão do Evangelho pleno. Mas não é porque eu não entendo o Evangelho pleno, é que o Evangelho ainda está sendo trabalhado para ser concluído. O Evangelho está pronto. Fala, o Evangelho está pronto. No livro de Apocalipse fala assim, a profecia está pronta, está terminada. E quem acrescentar uma vírgula nessa profecia vai responder por isso. Você entende isso, não? O Evangelho é a revelação de Deus, a boa notícia que produz. Fala salvação, transformação e reconciliação com Deus. O Evangelho produz um ato que vai te levar a um processo. Se você parar no ato e não desenvolver o processo de transformação, possivelmente você não entendeu o Evangelho completo ainda. Eu entreguei minha vida para Cristo, glória a Deus, eu dei o primeiro passo. Isso é salvação, é graça de Deus. Ele fez por mim o que eu jamais poderia fazer. Agora tem um processo que eu tenho que fazer. Qual que é o processo que eu tenho que fazer? É permitir Deus me transformar. É permitir Deus trabalhar na minha vida. É permitir a palavra me lavar. É permitir a reconciliação que há em Cristo Jesus me transformar à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus não veio só salvar. Jesus veio transformar uma humanidade à sua imagem e à sua semelhança. Esse é o Evangelho completo de Cristo Jesus. Você entende isso, não? Romanos 1,16. Pois não me envergonho do quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, primeiro do judeu e também do grego. Em um contexto, o Evangelho vivia no meio de um contexto de vergonha. Era vergonha para os gregos e era vergonha para os romanos. Era uma filosofia religiosa que parecia não ter um propósito. Era quando as pessoas se reuniam e se tocava sobre o assunto do Evangelho, quem falava que era crente naquele lugar era o quê? É lá na escola. Quando você fala assim, I'm a born again. You what? Você é cristão? E dependendo da reação, claro que com você não acontece isso. Mas dependendo da reação do outro lado, eu vou ficando meio que camaleão. Sabe como é, não? Eu sou, mas não. Você bebe? Depende. Você fuma? Depende. Você faz isso? Depende.
Depende da pressão que eu recebo. Eu vou me amoldando à pressão desse mundo, dos meus amigos, porque afinal de contas são os meus amigos. O Evangelho te colocou nesse mundo para você amar os teus amigos e para dizer: eu sou de Cristo. Eu respeito o que você está oferecendo, mas eu não preciso disso. O apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho que as pessoas olhavam para ele e davam risada daquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho e as pessoas rejeitavam o apóstolo Paulo. Rejeitavam o Evangelho que estava sendo pregado. E o apóstolo Paulo fala assim: eu me orgulho desse Evangelho. Eu não tenho vergonha desse Evangelho. Porque esse Evangelho que naquele contexto as pessoas estavam rejeitando é o poder de Deus que salva, que liberta e transforma o homem. Por isso que nós precisamos entender qual é a essência do Evangelho de Cristo Jesus. De modo geral, pode-se afirmar que a palavra Evangelho tem atravessado pelo menos 3 fases no processo de toda essa história, que é no Antigo Testamento. O Evangelho significava a recompensa por trazer boas novas. Em segundo lugar, no culto imperial, o Evangelho era usado para indicar as proclamações de boas novas que beneficiava todo o povo. Quando o imperador ele marcava uma proclamação, aquela proclamação significava boas, o rei vai proclamar boas novas, o rei vai trazer benefícios, o rei vai abençoar as nossas vidas. No Novo Testamento, as boas novas de Cristo são um anúncio do reino de Deus. Por isso que Jesus, quando chegou, o que ele proclamou? Quais foram as boas novas? O reino de Deus chegou e está entre nós. Essas são as boas novas, as boas notícias de Deus, a mensagem do perdão oferecido por Deus à humanidade. Boas novas é a proclamação de uma nova esperança que Ele planta no coração de quem crê. O que você está vivendo não é seu fim. Existe uma boa nova de Cristo Jesus, há esperança, há algo que Deus está trabalhando, porque o Evangelho chegou até nós. Isso que significa o Evangelho. E agora, de maneira prática, eu quero trabalhar essa mensagem em 4 pontos. E o primeiro ponto é: a obra de Cristo é o alicerce do Evangelho. 1 Coríntios 15:1. Irmãos, venho lembrar-lhes o quê? O que Paulo estava lembrando à igreja de Coríntios? O Evangelho. O que significa o Evangelho? Boas novas. Eu venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se, o quê? Retiverem a palavra assim como tal, como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Fala, ele entregou o que recebeu. O Evangelho não tem margem para inventar. O Evangelho está completo. Se você pegar uma receita de bolo, desculpe a comparação pobre, uma receita de bolo que está dando certo, um bolo bom, se você acrescentar alguma coisa nessa receita, você corre o risco de mudar a essência do bolo. O Evangelho está completo. Eu preciso sair daqui entendendo isso. O Evangelho, ele já está completo na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: se alguém pregar alguma coisa fora do Evangelho que nós anunciamos a vocês, esse cara seja o quê? Seja anátema, não recebam, porque o Evangelho já está pronto. Não existe uma nova revelação, não existe algo novo. Tudo já foi estabelecido há mais de 2000 anos atrás. Jesus é a maior revelação que a igreja tem. Tudo está em cima dessa revelação. Antes de tudo, entreguei a vocês o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos
pecados, segundo o quê? As Escrituras. E o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E o que é o alicerce do Evangelho? O que é a base do Evangelho? Na cruz, eu vou ler a primeira parte, você lê a segunda parte, pode ser? Nos 4 itens que tem abaixo desse primeiro ponto. Na cruz, por favor. Na ressurreição. Na exaltação. E na sua vinda. Seremos glorificados. Você já foi glorificado? Ainda não. Agora nós estamos sendo transformados à imagem de quem? De Cristo Jesus. Por isso, quem te vê, quem me vê, eu sou um reflexo de Cristo? Supostamente deveria ser. Porque quem te vê, hoje, a imagem de Cristo, ela é refletida através da sua vida. Através do que você fala. Através de como você vive, do seu estilo de vida. Por isso, existe uma responsabilidade sobre nós. Quando eu falo, eu sou de Cristo, eu preciso entender o que eu estou falando. Eu sou de Cristo. Mas, se você é de Cristo, você também precisa andar como Ele andou. Se você é de Cristo, você precisa falar o que Ele falou. Se você é de Cristo, você precisa amar como Ele amou. Isso é o que faz toda a diferença. Você fala assim, mas eu falho. Eu também falho, porque eu sou falho. Mas a questão é, eu tenho isso definido no meu coração. Quando alguém começa a falar mal de terceiros na roda que você está, o que você faz? Você coloca mais lenha na fogueira? É mesmo, esse irmão, ele não toma jeito. Sabe o que você está fazendo? Tem como refletir Cristo nisso daí? Não. Tem? Responde, gente boa, responde aqui. Tem como refletir Cristo? Olha para mim aqui, olha aqui. A mensagem está aqui, não está no teu celular. Olha para mim, olha para mim. Deus quer falar conosco nessa manhã. O Evangelho, ele causa impacto na minha vida. Não basta só dizer que eu sou de Cristo. O Evangelho transforma a nossa história. Para o céu vai um povo lavado, remido e transformado pelo poder de Cristo Jesus. E essa obra começa agora. Essa obra ela é diária e constante. Segundo lugar, o Evangelho é a justiça de Cristo, ela é revelada no Evangelho. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no... Como? De fé em fé. Como está escrito. Como o justo viverá? Pela sua fé. A justiça de Deus é a perfeição moral do próprio Deus. Por isso que ninguém tem capacidade de cumprir essa justiça. Porque a justiça é um atributo de Deus. Por isso que o próprio Deus teve que se transformar em homem para cumprir a justiça de Deus Pai. Somente a justiça de Deus poderia ser cumprida através de Cristo Jesus. Mas no contexto do Evangelho, ela é mais do que um atributo. É a maneira pela qual Deus torna justo os que creem em Cristo Jesus. No Evangelho, Deus não apenas exige justiça, mas Ele provê a própria justiça. 1 Coríntios 1,30. Mas vocês são de quem? Vocês são de quem? Dele, em Cristo Jesus, no qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e o que mais? Redenção. Toda vez na Bíblia que você vê a palavra justiça, ela está atrelada à santificação. A justiça de Deus te leva a viver de maneira
diferente. Você foi justificado por Deus para viver uma vida santa, para viver uma vida separada. Aí você fala assim, mas como é isso se eu ainda erro, se eu ainda peco? Sim, é porque a justiça está pronta e você ainda está sendo justificado. A justiça está pronta, porém às vezes você ainda erra nesse processo. E quando eu erro, quando eu peco, o que a Bíblia nos dá como escape? Se vocês pecarem, confesse o seu pecado, porque Deus é fiel e justo, para quê? Ele é fiel e justo, Ele é fiel e oferece justiça para todo aquele que pecar. Então, o pecado é um acidente que acontece na nossa vida, porque você vive no mundo, mas não é alguém que está sendo formatado por este mundo. O que deve formatar a sua vida é a palavra de Deus. É ela que transforma. Porque se você estiver fundamentado na palavra, mesmo que você sofra a pressão do mundo, você não vai ceder a essa pressão. Você entende isso, não? A justiça exibida não nos leva à passividade, mas ao desejo de viver de forma santa em resposta ao que Cristo fez. O discípulo de Jesus é alguém regenerado. E a sua nova natureza o impulsiona naturalmente a refletir o caráter de Cristo. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. O apóstolo Paulo passa pelo menos 10, 11 capítulos fundamentando a igreja de Roma, colocando princípios, fundamentos, doutrina. E agora, a partir do capítulo 12, ele começa de maneira prática a aplicar isso daí. Porque quem era o Império Romano naquele contexto? Praticamente os Estados Unidos de hoje. Eles eram formadores de opinião, eles tinham o melhor exército, eles eram o país mais poderoso. E o que o Império Romano fazia? O Império Romano, quando tomava uma cidade, eles tinham uma estratégia diferente. Eles não levavam a cidade cativa. Eles chegavam numa cidade, rendiam aquela cidade e começavam a implementar naquela cidade os pensamentos romanos. Porque se você dominar a mente da pessoa, consequentemente, você vai controlar o comportamento dela. Então essa era a estratégia do Império Romano. Eles tomavam a cidade e colocavam lá pensadores para transformar a maneira daquela pessoa pensar. E consequentemente eles dominavam aquela cidade ou aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo fala assim, não permitam que esses pensadores, não permitam que esses formadores de opinião, não permita que essa mídia formate em você quem você é. Porque o que você é já está escrito, já está fundamentado e já está realizado através da palavra de Deus. Quando você conhece o conceito da palavra, a palavra vai mudando a sua maneira de pensar. Você pode até lidar com as coisas desse mundo, mas você não é formatado pelas coisas desse mundo. Você não toma forma das coisas desse mundo. Você entende o que eu estou falando ou não? Vou dar um exemplo prático. As pessoas vêm para os Estados Unidos e às vezes passam anos para falar inglês. É ou não é? Você aprendeu rápido, eu sei, mas eu estou ainda aprendendo. Mas quando... Você também não. Mas quando aquele imigrante que chegou aqui escutou palavrão 2 vezes, na terceira vez ele está falando sem sotaque. Hello? Você entende o que eu estou falando? Não. Porque a formatação desse mundo, ela é natural para quem é desse mundo. É natural. Mentir para quem é desse mundo, é natural. Falar palavrão para quem é desse mundo, é natural. Pecar para quem é desse mundo, é natural. Faz parte da natureza de quem não nasceu de novo. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que são justificados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que receberam a graça de Jesus, agora
Agora, esses vão viver, vão escutar. Às vezes você não está isento de escutar um palavrão, porque você está no mundo. A Bíblia fala, Jesus fala assim, eu não rogo para que tire-os do mundo, mas que os livre do mal e de todas essas coisas. Então, porque alguém que é formatado pelos princípios da palavra, alguém que recebe a palavra e tem a palavra no coração, vai discernir todas as coisas. E por ninguém é discernido. Não tenha medo de revelar quem você é, aonde você chega. Você é de Jesus? Yes, I am. Yes, I am. É pressão, filho. A chapa é quente, eu estou falando para vocês. Viver a igreja aqui dentro não é difícil. Se às vezes você escutar alguém falando um palavrão, você repreende em nome de Jesus. Agora lá fora onde você mata um leão por dia, o Lebe está trabalhando, essa é a 4ª semana que ele está trabalhando. Eu sentei com ele antes dele começar, eu falei, filho, você vai começar uma nova estação da tua vida. E você vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso. Se posicione. As pessoas vão tentar te formatar da maneira que elas querem. Permita a Deus fazer de você o que Ele quer que você seja nesse lugar. Na 2ª semana ele chegou em casa, ele falou, pai, me deram um apelido no trabalho. Eu falei, pronto, lá vem. Eu falei, qual que é o teu apelido? I'm the preacher man. Preacher boy. Mas isso garante alguma coisa? É um bom começo. Glória a Deus. Mas nós precisamos orar uns pelos outros para que essa posição de reino, essa posição de servo, ela permaneça diante das pessoas. Não é um negócio imposto, mas é um negócio real. Porque se você viver o evangelho de maneira real, aquela pessoa que zomba de você hoje, amanhã possivelmente vai ser a pessoa que vai pedir para você, ore por mim. A minha família está passando por uma necessidade. Ore por mim. O meu filho saiu de casa. Ore por mim. Eu estou nessa situação. Ore por mim. Porque eu vejo em você algo diferente. Eu vejo em você esperança. Eu vejo em você Jesus. Eu vejo em você Jesus. O evangelho é isso, é carregar essa graça, é carregar essa misericórdia, é carregar essa esperança para aqueles que possivelmente no começo vão zombar de você, mas depois vão dizer o que disseram para Cristo. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. É isso que o evangelho quer fazer nas nossas vidas, gente. A santificação não é o caminho para alcançar a salvação. Você já escutou isso? Eu não estou pronto para entregar a minha vida para Jesus. Sim, é por isso que Ele entregou a sua vida por você, porque você nunca estará pronto para aceitar Jesus. A obra já está pronta. Você não precisa se santificar. Come the way you are right now. Venha do jeito que você está hoje. E a graça te recebe do jeito que você está. Mas essa graça que te recebe, essa graça que te ama, essa graça que te abraça, é a graça que aos poucos vai mexer nos teus conceitos. É a graça que aos poucos vai transformar a tua maneira de pensar e de viver. Ao ponto de você viver uma vida santa, não por aquilo que é imposto, mas porque a santidade é fruto de quem foi salvo. Uma pessoa que foi salvo por Jesus é alguém que, mesmo que viva nesse mundo, não se contamina com as coisas deste mundo. Terceiro lugar, o evangelho precisa ser anunciado. Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. E o que são boas novas? O evangelho de Cristo Jesus. Segundo Timóteo 4:2, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija,
repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Corrija, repreenda e exorte com toda paciência e ensino. Porque muitas vezes nós temos o ensino, mas não temos o quê? A paciência. Eu tenho a paciência, mas não tenho o ensino. As duas coisas são necessárias. Eu exorto pela palavra, eu exorto com paciência. Eu preciso, quem ensina, fala assim comigo, quem ensina, precisa ensinar a palavra e precisa ter o quê? Paz, que é uma ciência. Eu ensino uma, na segunda, eu me torno o ninja. Como que Jesus ensinou? Ensinai até guardar. Se você vê que a pessoa não guardou, o que tem que fazer? Continuar ensinando. E o apóstolo Paulo ensina o discípulo dele e fala assim, bacana, é a tempo e fora de tempo. É quando eles te recebem e é quando eles não te recebem. Mas como nós precisamos aprender com isso? Como eu preciso aprender com isso? Quando me recebem, eu sou alguém enviado de Deus, tenho uma palavra de Deus, mas agora quando me rejeitam eu me sinto... O que você se sente? Não sei, eu posso falar de mim. Uma meba. Falei, Jesus, será que o Senhor me enviou mesmo para pregar esse evangelho? Isaías fala assim, Deus, quem está crendo nisso que a gente está falando? A Bíblia não fala isso, mas eu creio que Deus falou para Isaías, Isaías, quem está crendo não é problema teu. Eu te chamei para anunciar boas novas. O restante deixa comigo. Então prega a palavra, Isaías, do jeito que eu falo para você. E eu te garanto que vai acontecer um resultado. O problema é que eu quero pregar e quero convencer. Para que a pessoa entenda, porque eu sou fera naquilo que eu estou fazendo. Pregue a palavra. Alguns domingos atrás a Nilka falou assim, amor, como é que foi e tal, porque a gente tem esse costume de ir e vou ver de novo e falar assim, vamos melhorar esse negócio, né? A gente está aprendendo, vamos ficar cada vez um pouco melhor, ou um pouco, né, melhorar o pior. Amor, como é que foi? Eu falei, amor, não te preocupa como é que foi. Prega a palavra com graça e unção, e o resto quem faz é o Espírito Santo de Deus. Tira esse peso de cima de você, de achar que é você que vai ter que convencer alguma coisa. Pregue a palavra do jeito que ela é. Pregue a palavra porque ela é viva, ela é eficaz. Se ela for viva na tua vida, ela vai se tornar uma espada de dois gumes no coração das pessoas que estão te ouvindo. Se ela for viva na tua vida, as pessoas vão ouvir a palavra e vão prestar atenção, porque não é a palavra de um homem, é através de um homem que a palavra de Deus está sendo revelada e está sendo pregada. É isso que nós precisamos entender. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você é novo, as pessoas estão te rejeitando, eu sei disso. Não se preocupa com isso, Timóteo. Pregue a palavra, pregue a tempo e a fora de tempo. Exorte com paciência, com doutrina, e você vai ver o fruto dessa palavra. A longanimidade. Tem que ser longânimo para falar essa palavra. Fala de uma paciência firme e constante, mesmo quando a verdade é rejeitada. Fala assim, eu sou desse jeito. Eu sou essa pessoa que permaneço com paciência, mesmo quando as pessoas me rejeitam. A doutrina, porém, deve permanecer firme. As pessoas te rejeitaram. As pessoas não receberam a palavra. Vamos adequar a doutrina. Vamos diluir a doutrina para que seja mais leve. Não, a doutrina não se mexe, a doutrina não se dilui, porque é ela que transforma, é ela que muda. Se a pessoa não recebeu ainda, ela permanece sendo poderosa, ela não se mexe.
o não sei o que, não se mexe. Ela não se adapta, ela não aceita a adaptação do ouvinte. É o ouvinte que precisa receber a doutrina, a palavra, do jeito que ela é. É isso que tem que entrar no meu coração. É esse o Evangelho. Às vezes eu leio a Escritura e falo: Jesus, você está sendo duro demais aqui, Jesus. E Jesus fala: a doutrina é do jeito que ela é. Porque é ela que transforma, é ela que muda. Eu sei, não estou falando que a gente precisa ser brutamonte para pregar a palavra. Não, existe graça, existe paciência, existe amor, porque o fruto maior é o amor para pregar. Se eu estou pregando uma palavra aqui simplesmente por eloquência, vocês vão perceber. Se existe amor, vocês vão perceber. Entendeu? Então é isso que nós precisamos entender. O Evangelho não é apenas uma herança a ser guardada. Maravilha, eu recebi o Evangelho, agora eu vou guardar essa herança. Sim, guarda a herança, mas essa herança é uma missão que precisa ser anunciada por nós. Você tem uma mensagem de esperança no teu coração. Estou passando por luta. Sim, é na luta, é na adversidade. Quando tua fé é provada, você passa pela moenda, mas aí sai a tua essência. Qual que é a tua essência? O Evangelho de Cristo Jesus. A tua fé está sendo purificada através dos momentos que você passa. E é nas lutas, nas dificuldades, onde você fala: Deus, eu não tenho força para pregar. Mas Ele fala assim para você: eu te faço forte, eu te fortaleço, e anuncia a minha palavra. Porque enquanto você anuncia a palavra de Deus, isso vai te transformando, isso vai te dando força, isso vai mudando você e vai levando você a um lugar de esperança. A primeira pessoa a ser transformada é quem prega a palavra. E nós precisamos entender isso. Quem foi reconciliado por Cristo, agora carrega o ministério da reconciliação, levar luz, graça e esperança ao mundo. 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de quem? Tudo isso que nós estamos falando provém de quem? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Às vezes você pode falar assim: eu não tenho nenhum ministério. Sim, você tem um ministério, que é o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Nós somos reconciliados por Deus. Temos paz, temos comunhão. Deus é um Pai amoroso. Eu não sei quem de vocês tem um pai amoroso. Aquele pai que ele consegue expressar amor e consegue transferir amor para você, mesmo no meio da tua crise. O teu Deus, o teu Pai, Ele é amoroso. Vivemos num mundo onde o amor é uma moeda de troca. Mas Deus decidiu me amar do jeito que eu sou. E Ele também me recebe do jeito que eu sou. Porque o que me transforma não é um conjunto de regras religioso. O que me transforma é contemplar o amor de Deus e saber que Ele cuida da minha vida. Eu recebi o ministério da reconciliação. Você está reconciliado em Cristo Jesus? Sim, Milena, Carlos, estamos reconciliados em Cristo? Sim? Sí estamos, ¿verdad? Sí estamos. E agora que estamos reconciliados em Cristo Jesus, recebimos o mensagem da reconciliação, onde nós podemos pregar paz, onde nós podemos pregar o amor de Deus que restaura as vidas. Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus? Talvez hoje você precise escutar desse Jesus que transforma. Mas uma vez que Ele te reconcilia com Ele mesmo, a partir desse momento você é um missionário. No teu trabalho você é um missionário.
You are the preacher boy. You are the preacher boy. You are the preacher boy. Você é o pregador que Deus enviou no teu trabalho, na tua escola. Você é o pregador que Deus enviou naquela casa que você limpa, onde o casamento está para terminar, e você fala aqui, eu só vim aqui pegar meus duzentão e vou embora. Deus te colocou lá para levar esperança e para dizer, eu conheço um Deus que pode transformar essa história. Não é o fim. Esse é o poder do Evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. E por último lugar, eu li 2 Coríntios 5,18, não? Sim. E por último lugar, o Evangelho, ele vai exigir de nós uma resposta. Não tem como você... Lembra os antigos vão lembrar. Eu não estou chamando você de velhinho. Mas lembra naquela época do Fantástico, que apresentava os jogos do Campeonato Brasileiro, e Fluminense não sei o quê. Aí tinha coluna 1, coluna 2 e coluna do meio. Né? Quando dava empate era o quê? Coluna do meio. No Evangelho não tem empate, porque Cristo já venceu. Já venceu tudo. No Evangelho não tem como ser coluna do meio. No Evangelho não tem como não se posicionar. Quem não se posiciona não entendeu o Evangelho. O Evangelho é um chamado para posicionamento. Para você deixar as coisas que para trás ficam. Para trás ficam. Cheguei aqui na sexta-feira, uma pessoa veio falar comigo e falou, pastor, eu vou deixar de fazer isso. Falei, glória a Deus, meu irmão, é a resposta de 1 ano de oração, pelo menos. Nunca falei com ele a respeito desse assunto. Mas o Espírito fala. No Evangelho não tem como você viver de qualquer jeito. O Evangelho é um posicionamento que te leva a caminhar com Cristo. Você é a noiva de Cristo. Você é a princesa de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender. Romanos 1,5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Entre os gentios. A fé é a fonte da obediência. E a obediência, a expressão visível da fé. Onde há fé, há obediência. Onde há obediência, a fé é consolidada. Onde a fé é viva, há um coração obediente. Eu tenho fé, então a obediência também caminha de mão dada com a fé. Ao ouvir a palavra, a fé é gerada. A fé é gerada quando você escuta o Evangelho de Cristo Jesus. E por meio da obediência, ela se manifesta como algo autêntico. A fé é a ação mais prática, a obediência é a ação mais visível da tua fé. Quando você tem fé, você tem um coração que obedece. O Evangelho, ele te leva a um lugar de compromisso e te leva a um lugar de posicionamento. Romanos 10,16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Graças a Deus que esse versículo não fala com a gente. Pois Isaías, o que Isaías diz? Senhor, quem creu em nossa... Olha a crise que esse profeta estava vivendo. É ruim ministrar quando as pessoas não respondem? É? É ou não é? O que vocês acham da ideia? Depois a gente pode editar essa parte. É uma ideia. A gente pode construir isso juntos. Se cada domingo a gente colocar um grupo de louvor diferente aqui para ministrar para você. Domingo que vem é a Cris Trindade, é o Jader, é o Ronald, deixa eu pegar mais 2 aí, o Fabrício e o Carlinhos. O grupo de louvor domingo que vem. O que vocês acham da ideia, não? Hã?
Aprovado, Jader? Aprovado. Povo animado, que chega aqui para celebrar a Deus, que chega aqui para adorar ao Senhor de todo o coração, que não espera um acorde para celebrar aquilo que Deus tem para fazer. É assim ou não é? Então, quando você tem a resposta do povo, você fala assim, eu estou no lugar, eu sou a pessoa certa, no lugar certo, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Agora, quando não tem o feedback, você fala assim, será que Jesus falou comigo mesmo para fazer isso? Não. Se você estiver fazendo para as pessoas, possivelmente você vai se frustrar. Mas se você está respondendo um chamado do Evangelho, a tempo e a fora de tempo, cumpre com o teu chamado. Perguntaram para um grande avivalista, por que eu vejo resultado na tua vida, nas tuas pregações, ou nas tuas ministrações, ou whatever? É porque eu permito o Espírito Santo tacar fogo em mim mesmo. E aonde eu estiver, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa Deus queimar. Deixa Deus fazer através da sua vida. Não se preocupe com o resultado. Pregue a palavra. Insista a tempo e a fora de tempo. Com paciência e com doutrina. Essa receita tem a garantia do Criador. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé e a obediência são respostas necessárias ao Evangelho. A verdade existe, ela exige um posicionamento. Você está escutando a verdade? Amém. Sim. Não tem como você ficar sem se posicionar. Ou você não vai se posicionar, ou você vai se posicionar. Deus está chamando uma igreja posicionada. Mesmo que tem 5 virgens que não querem se posicionar. Você é responsável pela sua vida. Existe um trono que um dia eu vou estar diante do meu Senhor. E ali não vai entrar pastor, não vai entrar pai e não vai entrar mãe. Aí é você e o teu Senhor. Aqueles que em vida reconheceram o Evangelho e o poder de Deus, esses receberão a vida eterna em Cristo Jesus. Porém, para outros, esse trono será um trono de condenação. Esse é o Evangelho completo de Cristo Jesus. Então eu não posso viver uma vida passiva aqui e achar que a minha atitude, o meu comportamento, eu jamais prestarei conta por isso. Eu preciso me posicionar e abraçar o Evangelho como uma verdade na minha vida. E o Evangelho me cobre, me guarda, me sustenta e me livra. A fé confirma a obediência, enquanto a obediência exalta a fé. Vou repetir. A fé confirma a obediência, enquanto a obediência exalta a fé. Assim como a justificação nos leva a viver uma vida separada do pecado, da mesma forma, a fé nos ensina que obedecer a Deus é a confirmação de uma vida que permite ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Conclusão, o Evangelho é uma obra perfeita e completa. Repita comigo, por favor, o Evangelho está, mas a nossa leitura ainda não está perfeita e completa. Vamos lá, de novo, 1, 2, 3, leia. Ela é e é possível acrescentar alguma coisa? É possível ter uma boa ideia, como eu tive essa do louvor?
Depois, no final do culto, a gente pode desenvolver ela. O Evangelho está completo. A verdade está completa. Não precisa de boas ideias. Até porque quem criou e completou o Evangelho é o Criador. Nele se manifesta o amor soberano do Pai, a graça redentora de Cristo e a ação transformadora do Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida nova. Lembra que eu comecei falando nessa mensagem que o Evangelho é salvação que transforma? Eu termino falando dessa mensagem que o Evangelho é a transformação, é a salvação que transforma. De fé em fé, de glória em glória. Hebreus 10:14, o último verso. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para quanto? Quanto tempo? Para sempre os que estão sendo santificados. Com quem que o autor de Hebreus estava falando? Ou está falando? Conosco. A santificação é algo que eu vou desenvolvendo no processo da minha vida. Eu vou deixando as coisas velhas para trás. Alguém santo não é alguém que nunca vai errar. Alguém que vive de maneira santa é aquele que entende que quando erra, existe um padrão para poder ajustar isso daí. Por isso que o apóstolo Paulo fala, existe um padrão de evangelho. Romanos, igreja, o evangelho, ele não vem só para salvar, ele vem para estabelecer o padrão do céu na terra. Na minha vida, o seu casamento tem um padrão? Fala, o meu casamento tem um padrão do céu, não é da terra. Essa igreja tem um padrão do céu, não é da terra. A minha vida, o padrão da minha vida é do céu, não é o que os outros falam de mim. É o reino de Deus que vem e chegou até as nossas vidas. Por isso que a igreja precisa, venha teu reino. Precisa clamar, venha teu reino. Faça a tua vontade. Você fala assim, mas eu estou aprendendo. Eu também estou aprendendo ainda. Mas no aprendizado, eu permito o padrão de Deus ser estabelecido na minha vida. Padrão de como falar, de como viver, de como me comportar e como me relacionar. É o padrão dos céus. Nós vivemos um padrão dos céus. Nós vivemos o padrão do reino de Deus. Em qualquer área que você pensar, o padrão não é aquilo que você muitas vezes aprendeu na vida, na cultura. Existe uma nova cultura, que é a cultura de reino. E essa nova cultura precisa entrar no meu coração, precisa entrar no seu coração, para que nós possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é isso que o Evangelho faz. Ele me transporta para um reino, onde nesse reino eu sou abençoado pelo próprio Criador. Coloque-se de pé, por favor. Nós seremos ministrados por um louvor. E talvez hoje, essa mensagem que você está escutando, eu peço a Deus que seja uma mensagem de amor. Não se preocupe se eu falei mais alto, falei mais baixo, esse sou eu. Se você colocar a Cris Nana para pregar essa mensagem, ela vai no volume 5 até o final. Porque é assim que ela funciona. Eu, às vezes, o volume dá uma alterada, eu não sei nem porquê. E quando altera demais, às vezes eu até perco a voz. Estou trabalhando nisso também. Mas, se essa mensagem, você entende que é algo que o Senhor, nessa manhã, com muito amor, preparou para falar contigo. Para que hoje, você pudesse tomar um posicionamento diante do Senhor. Não sei como você tem caminhado, eu não sei como você tem andado,
Mas se você entende que é necessário mudar, se é necessário posicionar, se é necessário, para ter um resultado diferente, ter um comportamento diferente, se essa mensagem falou com você, vem até aqui à frente. Não para você se expor, não porque você acha que isso vai, de certa forma, expor você. Não. Porque a transformação é fruto, ela acontece na vida daqueles que se expõem ao Evangelho. Então, se você deseja, a partir de hoje, fazer um compromisso com o Senhor, de ter um comportamento diferente diante do Senhor, vem até aqui à frente. Nós iremos ser ministrados por um louvor. E depois disso eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus.